Olá pessoal, vamos dar sequência à leitura do livro Observações Matinais, da professora Lúcia Helena Galvão, livro que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Meu nome é Jussara Gontoff, eu sou aluna de Nova Acrópole de Porto e a ideia desse projeto é a leitura de uma crônica por dia e aqui esse compartilhamento para que a gente possa estar pensando, refletindo sobre as nossas vidas, crescendo como seres humanos. Para isso, nada melhor do que usar aqui esse exercício de uma filósofa, que é a professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa há praticamente 34 anos da instituição Nova Acrópole Brasil, que hoje inclusive completa 66 anos, e que é uma instituição que ensina a filosofia à maneira clássica em mais de 60 países e tem mais de 300 sedes no mundo, muitas delas no Brasil. Quem não conhece a professora Lúcia Helena, basta dar um Google no nome dela, são mais de 1000 palestras no YouTube, conteúdos muito interessantes também em uma plataforma que você pode assinar que se chama Acrópole Play. Vamos lá então? Reflexões sobre Jung, questão do coração. Segue mais uma sugestão de um ótimo DVD para quem deseja selecionar bem ao que assistir em casa em tempos em que nem sempre as opções oferecidas pelos cinemas parecem ou são realmente interessantes. Produzido em 1986 nos Estados Unidos, Questão do Coração é um documentário sobre a vida e obra de Carl Gustav Jung, que foi lançado no Brasil apenas no dia 6 de dezembro de 2013 pela Versátil. Consta de uma entrevista com o próprio Jung, datada da década de 50 do século passado, e com depoimentos de vários dos seus amigos e alunos. Na densa quantidade de informações oferecidas, nem sempre fáceis de compreender, destaca-se a ideia do inconsciente descrito pelo próprio Jung como uma das razões para o seu famoso rompimento com Freud, pois este último encarava o inconsciente apenas como uma espécie de depósito, onde os resíduos da atividade consciente são descartados. Para Jung, pelo contrário, trata-se de uma rica fonte de experiências com vida autônoma por vezes. Ora, para quem não trabalha diretamente com psicologia analítica ou não, tudo aquilo que influencia a nossa atividade consciente, sem que possamos ver com clareza as suas origens. Daí que poderíamos identificar diferentes patamares de inconsciente, pessoal, individual, cósmico, pois até a conjunção de estrelas distantes influencia de forma quase sempre ignorada a nossa ação. Assim, o inconsciente total seria algo muito parecido com o conceito de mistérios nas tradições antigas do Ocidente e Oriente. Esse algo divino e misterioso deixa pegadas no campo do consciente, quer despertos ou em sonhos. Essas suas representações ou símbolos indicam o próximo elemento que tensiona o consciente para nele aflorar e ser integrado, ou seja, o que necessitamos saber para continuarmos a crescer. Parece complicado, mas não é assim tanto. A título de mero exemplo, podemos imaginar que, se alguém do nosso mundo de relações é constantemente boicotado pela inércia, fazendo-o perder constantes oportunidades de crescimento, seria muito natural e até previsível que sonhos de estar amarrado a algo muito pesado ou outros sonhos similares surgissem. Reitero que se trata apenas de um exemplo, pois a variedade com que os símbolos se apresentam é muito grande e tentar catalogá-los torna-se sempre simplista e redutivo. Jung percebe como nossas crenças de um homem que já chegou aonde deveria chegar, produto de uma série de concepções modernas, inclusive religiosas, gera a frustração de não termos como representar essa necessidade interna de aperfeiçoamento que o inconsciente
mistério exige. Jung encontra na representação alquímica um conjunto de símbolos muito interessantes que sinaliza ao homem essa perspectiva de aperfeiçoamento, de construção interna. O trabalho alquímico, com as suas exóticas técnicas, representa simbolicamente o processo interno de transformação de homens de chumbo em homens de ouro, ou seja, sinaliza uma possibilidade de aperfeiçoamento humano. Jung argumenta ainda sobre como a negação do feminino decaído no Ocidente moderno, só o feminino puro e iluminado é considerado, faz com que essa parte material obscura do homem, que todos possuímos, não seja vista e aceite, o que acaba por gerar a sua projeção no outro. Daí os grandes conflitos, inclusive da dimensão de guerras de grandes proporções que não devem cessar, enquanto o homem não veja, ilumine e integre os seus demônios pessoais. Chega a preconizar apocalípticas possibilidades históricas para a humanidade se esses colapsos e conflitos internos não caminharem para serem resolvidos. Enfim, são 7 minutos de um entretenimento instigante e revelador, que dá novos nomes e lança um novo olhar sobre conceitos filosóficos tão antigos quanto a própria civilização humana. Trata-se de um herdeiro de conhecimento do passado ou um precursor da adaptação desses conceitos no mundo presente ou futuro, pois ainda é bastante desconcertante para o homem atual mergulhar no riquíssimo universo de Carl Gustav Jung. Vamos lá, pensar um pouquinho sobre esse trabalho aqui. Bom, primeira coisa, né, a professora aqui está sugerindo assistir esse documentário, que pode ser visto facilmente para quem tem televisão, com Netflix, com YouTube, que se chama A Questão do Coração, que é uma entrevista bem interessante que foi feita com o Carl Gustav Jung. E aqui ela está nos dando algumas coisas importantes. Primeiro, né, começando pelo final, ela está nos dizendo o seguinte: o que o Jung está dizendo, num formato, vamos dizer, moderno, usando as minhas palavras, é algo que muitas tradições já falavam de outra maneira. Por quê? Porque Jung está falando bastante nesse documentário sobre a questão do inconsciente. E aí é importante essa observação que ela faz no início dessa crônica, que este inconsciente nada tem a ver com o conceito do Freud, enquanto que para o Freud esse inconsciente, simplificadamente, né, ele é quase como uma caixa, né, que a gente joga as coisas que a gente vive no nosso consciente, no dia a dia, a gente vai jogando por uma caixa, quase como se fosse um lixo oculto dentro da gente, essas experiências e coisas que a gente não vê, enquanto para o Freud é isso. O Jung considera esta possibilidade sim de vivenciarmos coisas na nossa vida consciente e armazenarmos outras num outro local, mas ele fala de um inconsciente que é muito mais do que esse depósito, que esse inconsciente é como um ser que habita em nós, algo que já vem conosco, que é para que a gente possa viver essa experiência deste ser, desse self, através de nós. Então, se nós seríamos vividos, ao invés de vividos. Agora, para que a gente possa estar vivendo esse inconsciente, a gente precisa se aperceber dele, se aperceber que existe uma função, que é o que as tradições dizem, e por isso que ela fala aqui sobre as tradições mistéricas e também que ela fala da alquimia, que é as tradições que dizem, né, que estamos aqui para crescermos como seres humanos e para transformarmos-nos desse homem de chumbo em ouro, que é aquele que é o ouro, né, fiel a si mesmo. Viemos aqui para realizar essa volta à unidade, né? Somos todos um corpo. Só que para que a gente faça isso, e aí é algo tão difícil,
e tão simples, né? Como ela diz aqui, parece complicado, mas não é tanto assim. Para que a gente possa realizar essa obra, é como se a gente tivesse que sair desse nosso estado, né, onde a gente se coloca como um homem que já chegou aonde tinha que chegar, que é muito perigoso, essa crença hoje que o homem está completo, que ela que diz aqui, inclusive, né, essa concepção moderna, que sim, já conquistamos tudo, não percebemos que falta ao homem justamente essa perspectiva de conquistar a si mesmo, esse lado interno, voltar-se para dentro e fazer esse crescimento, né, interno de volta, né, a essa unidade. E porque não percebemos isso, fica difícil, porque a gente está vivendo para fora. E no momento que a gente vive para fora, a gente não percebe, a gente nega parte da nossa existência, nega parte, né, inclusive do caminho que viemos fazer. E aí com isso a gente vai criando conflitos, porque no momento que eu enxergo tudo para fora, eu vou fazendo as projeções e eu vou gerando aqui, como o próprio a crônica diz, né, projeções que geram mais conflitos, porque como eu não vejo em mim, eu nego parte do que existe em mim. Aí aqui ela vai falar inclusive sobre essa questão, né, da negação do feminino decaído, que também tem a ver esse feminino decaído com a negação da própria sexualidade do feminino, né? E aí, como isso vai sendo negado, e não só isso, como eu resolvo só enxergar parte e não o todo, eu resolvo não querer enxergar as sombras em mim, eu projeto isso para fora. E aí eu vou criando, né, esses conflitos externos, porque esses conflitos externos que vão gerar essas guerras de grandes proporções que já estão acontecendo hoje em dia, na verdade, eles vão mostrar aquilo que eu habita em mim, que eu estou projetando, que eu não estou trabalhando. Para quê? Para que eu possa realmente integrar esses demônios pessoais, para que eu possa integrar, algo em mim, eu preciso ver isso. E como eu não olho para dentro, eu jogo tudo isso para fora, eu vou criando esses colapsos e esses conflitos nas minhas relações pessoais e na sociedade como um todo. Então é importante, né, que a gente possa fazer esse mergulho em nós mesmos, nesse universo que é tão rico nosso, para que a gente possa estar buscando essa transformação pessoal todas essas coisas que hoje são conflitantes em mim, porque eu coloco esse meu ego, né, esse meu pequeno eu, ao invés de deixar esse grande inconsciente, esse self, esse ser agir através de mim. Então, é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês estejam gostando do livro. É um livro bem interessante que necessita desse novo olhar nosso, né? Para que a gente possa realmente estar lendo um pouco mais essas entrelinhas de tudo que está sendo dito aqui, tá bom? Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.